Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 29 de abril de 2025, é terça e todas as terças são dias regidos por Marte, que é o nosso deus da guerra, da luta, dos combates. Vai falar da nossa forma de ação, de como a gente age, reage, se defende, as nossas ferramentas para ir à luta. Também olhando no nosso mapa onde a gente tem Marte, a gente pode perceber pelo que a gente luta, o que nos traz esse impulso. Dentre as casas, o Marte ele tem o seu júbilo na casa 6, que é essa casa do dia a dia, desses serviços, desse trabalho diário. Então, nessa luta mesmo contra, às vezes, os desgastes, o cansaço, essa necessidade de esforço nas questões do cotidiano, tá? Então, ali é o lugar onde ele fica mais alegre, onde ele fica muito bem, né? Porque ele exerce muito essas lutas diárias. Ele tem o... Ele rege o signo de Áries, de Escorpião. Ele também exalta o signo de Capricórnio, então são bons posicionamentos onde ele consegue. Em Áries, ele tem essa atitude muito assertiva, em Escorpião, mais esse controle emocional, estratégico, Capricórnio, mais essa questão de disciplina, tá? Então, no céu de hoje, ele está no signo de Leão. Então, Leão é um signo regido pelo Sol. Então, ele depende muito da onde está o Sol, como o Sol está posicionado. Então, pode ter essa busca ali de uma ação criativa para trazer essa estabilidade, nessa busca de segurança, que são alguns dos temas taurinos. Então, lembrando que a gente está nessa alunação taurina que começou ali no domingo, do encontro da Lua com o Sol. Então, é o momento da gente pensar nessas questões materiais, terrenas, né, que envolvem o nosso corpo, a terra, a natureza, a matéria, tá? E hoje a Lua vai fazer aspecto com Marte, mas isso eu já trago para vocês. Então, deixa eu seguir aqui o que eu escrevi para não me perder. Depois eu falo mais de Marte, né? Mas ele traz muito essa capacidade, assim, de agir através da coragem, né? Enfim. O primeiro aspecto do dia de hoje foi 2h18, quando a Lua ainda estava no signo de Touro, que ela fez um sextil com a Vênus. Esse último aspecto, né, da Vênus, amanhã ela já vai ingressar em Áries. Eu acho que eu até anotei aqui o horário, 14h16, ela vai ingressar em Áries. Então, ela estava em Áries, ela retrogradou, daí a Vênus encontrou Saturno duas vezes, daí agora ela está voltando, né, com essa força, com essa necessidade muitas vezes de ação, de autonomia, de independência. A Lua estava exaltada, a Vênus também exaltada, então pode ser um momento assim da gente pensar nessas questões de cuidado, de amor. A Vênus em Peixes muitas vezes, pensando até nesses encontros com Saturno, trazendo limites assim para essas ilusões, porque Peixes às vezes tem essa tendência a fantasiar estando ali no na Vênus, às vezes essa questão assim de idealizar muito amor, ou às vezes tem essa lógica assim desse complexo de salvadora, sabe? De salvar ou ser salva, né? Então, às vezes, é importante, Saturno traz muito isso, lidar com a realidade, não com as suas expectativas, com o que você espera, com o que poderia ser, mas assim, esse relacionamento da forma que está alinhado com os meus valores? Está alinhado com o que eu quero construir a longo prazo, sabe? Ou os meus desejos, eles estão alinhados, né? E a Vênus, ela está conjunta a uma estrela fixa da constelação de Pégasus, que se chama Chet, e é uma estrela, né? A constelação de Pégasus, Pégasus é esse cavalo alado que ele vem da decapitação de Medusa, né? Então vai falar muito dessa inspiração divina, né? Tá pensando que o cavalo, né, ele se eleva, pensando nessa elevação espiritual, nessa transformação da dor em arte. Então, através desse sofrimento ali da Medusa, vem esse cavalo alado, vem Pégasus. Então, pensando, né, que Vênus já vai falar sobre artes, sobre esse processo assim artístico, criativo. Então, às vezes é você lidando com a dor de algum fim, né, de algum sofrimento, às vezes amoroso, às vezes alguma decepção amorosa, pode ser muito através das artes, seja você fazendo uma poesia, por exemplo, ou às vezes você contemplando, né, consumindo alguma questão artística, criativa também, tá? Então essa inspiração, essa arte que muitas vezes
vem através da perda. Inclusive, eu estava pensando, me veio na mente uma frase que eu não sei se é mesmo da Frida Kahlo, mas eu já vi várias vezes sendo nomeada para ela, né? Que é essa frase aqui: a arte mais poderosa da vida é fazer da dor um talismã que cura. E eu até pesquisei também no mapa dela, vendo se ela tinha algum planeta em peixes, né? Próximo ali dessa constelação de Pégasus, e ela tinha Saturno em peixes, próximo a essa constelação, né? Então me veio muito essa frase, que normalmente é relacionada a ela, tá? E pensando então nesse aspecto de madrugada, então a gente pode pensar, para quem estava acordada, pode ter vindo mais forte essa reflexão, então, sobre esses relacionamentos, né? Sejam com outras pessoas, seja com você mesma e os seus desejos, sabe? Aquelas coisas assim que você sabe que você precisa finalizar, que já não tem mais equilíbrio, não faz mais sentido, não é o que você quer levar para sua vida, tá? É, Então, usar esse aspecto de peixes para criar, né? Essa inspiração criativa mesmo. Não para se perder, não para se afogar no outro ou em si mesma, né? Não para se abandonar, tá? Então, favorece esse contato artístico e até espiritual. 3h34, a Lua já saiu de Touro e ingressou no signo de Gêmeos, né? Touro, um signo de terra, fixa, a gente volta mais para as questões práticas, materiais, né? Se aprofundar nisso. E daí, quando vai para Gêmeos, é um signo de ar, mutável, regido por Mercúrio, então suaviza, né? A gente pensar no elemento ar mais leve, ainda mais sendo esse signo mutável, que vai falar sobre essa capacidade de adaptação. Então, esse ar muito que se adapta às circunstâncias. Então, pode ser um dia mais flexível, né? Pensando em tudo que a gente tem para fazer hoje, tá? E que mais? Gêmeos, então, é um signo regido por Mercúrio. Mercúrio está em Áries, então facilita muito essa ação, esse movimento para o dia. É muito bom para escutar assim rápido as necessidades do corpo, tá? E aí eu estava também vendo que Mercúrio ele está conjunto a uma estrela que chama Alferraz, que é da constelação de Andrômeda. Andrômeda, ela foi sacrificada pelo pai e, né, uma princesa que foi sacrificada, depois ela é salvada por Perseu, mas enfim, esse mito ele conta muito essa história de alguém que está sofrendo por algo que não fez, né? Então, vai falar sobre você estar sofrendo, você está sendo culpada por algo que não é seu. Então, muitas vezes eu pensei nesse Mercúrio em Áries, trazer muito essas feridas, essas culpas, falar, expressar, sabe? Então, às vezes a comunicação pode ser uma forma de libertação. É a escrita, às vezes falar para você mesma, sabe? Se gravar falando, gravar um áudio para você mesma, se gravar num vídeo, escrever mesmo, colocar qualquer tipo de culpa, né, de coisas que às vezes você está sofrendo que não é culpa sua, tá? E nesse, nessa intenção de liberação, tá? Usar essa voz para libertar. Até pensei também numa prática, uma meditação tântrica que chama Gibberish, que é a gente ficar falando palavra, né, ficar fazendo sons, falando palavras que não existem, palavras sem sentido, para liberar a nossa expressão, para às vezes buscar para além das palavras também, né? Então é isso, deixa eu ver o que mais. Então, acho que é um bom dia para a gente buscar essa liberação, pensando que, principalmente nessas coisas que a gente tem calado, que a gente tem reprimido, né? Que mais que eu escrevi aqui? Então, para a gente se liberar, assim, do que pode estar bloqueando a nossa mente, de tudo que a gente silenciou. Então, para romper, assim, com esse medo, com essa vergonha, com essa insegurança, sabe? Então, Mercúrio em Áries é esse momento mesmo da gente começar a iniciar algo e, e saber que a gente começa e daí a gente vai aperfeiçoando. Você não precisa ser perfeita na hora que você vai começar. E é aquilo que a gente vai aprendendo fazendo, né? Vai aprendendo através do dia a dia, vai melhorando, vai aperfeiçoando, tá? Então, tenham coragem para começar um projeto, uma ideia, né? Uma forma de se comunicar, tá? Que mais? Ah, e eu estava vendo no Constellation of Words, que é
um site que ele traz muito assim referências sobre a constelações, né? Traz referências de vários autores, livros. E aí, falando sobre essa estrela, tem um trecho que eu gosto muito, que ele fala que as mulheres nascidas sob essa constelação terão línguas poderosas. Inclusive, agora eu lembrei que eu estava estudando, né, sobre essa constelação, aí me veio muito na cabeça a Erika Hilton. Aí eu fui ver, ela tem a lua em Gêmeos. Não tem certeza do horário dela, então não sei se realmente a lua dela está conjunta a essa estrela, a Bellatrix, né? Mas, inclusive, amanhã a lua vai fazer conjunção com Júpiter, então pode trazer mais essas questões à tona. Mas, enfim, me veio muito ela. Ah, e que mais? Ah, eu também estava procurando pessoas que tinham Mercúrio conjunto ao Ferrax, né? Essa estrela de Andrômeda. Eu achei o Marvin Gaye e tem outra estrela que depois eu vou falar depois, que eu estava pesquisando. Ah, que mais? Da Bellatrix também, agora eu lembrei que eu anotei, que eu também estava procurando quem tem Júpiter conjunto a Bellatrix, e eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas é a Anne Rich, que ela escreveu Entrevista com o Vampiro, As Bruxas de Mayfair. Esses dois, eles têm, se eu não me engano, são séries que estão na Prime Video. Então, são duas séries ali que são recentes, né? Então, vai falar dessas habilidades, né? Através da comunicação, de contar histórias. Então, talvez pode ser uma ideia, né? Assistir. Me contem se vocês já assistiram alguma dessas séries. Eu fiquei com muita vontade de assistir As Bruxas de Mayfair, não sei como que fala. Mas, enfim, ela tem esse Júpiter bem conjunto a essa estrela. Que mais que eu ia falar? Deixa eu ver. Aí, 9h39. Ah, não, perdão, tem mais. Tem um aspecto antes. 5h14, a lua em Gêmeos vai ver Netuno em Áries por um sextil. E o sextil é um aspecto mais leve, né? Ajuda a fluir nos assuntos netunianos, então que pode falar sobre facilita essa inspiração também criativa, facilita esse contato com a mediunidade, com a espiritualidade, com os sonhos. Me veio muito, né, de sempre que Netuno em Áries fazer um aspecto, a gente se visualizar fazendo o que a gente quer fazer, agindo, sabe? Então, eu quero começar tal projeto. Então, se você se visualizar antes fazendo isso, né? Já sentir isso, já se conectar como se isso fosse verdade, sabe? Então, acho que pode ser interessante para isso. Às vezes também podem vir algumas reflexões através dos sonhos, né? Porque o Netuno potencializa isso, mas eu acho que isso visualizar para agir, ou às vezes utilizar muito da música, é, da da espiritualidade, assim, para se inspirar, sabe? Eu acho que também pode ser uma boa. 9h39, a lua em Gêmeos, ela vai fazer um trígono com Plutão, que é esse deus dos mortos, então eu acho que é um momento da gente pensar no que precisa morrer, né? Principalmente pensando nesse Mercúrio em Áries, que está regendo o signo de Gêmeos, a lua em Gêmeos, esse processo assim de deixar morrer esses medos, essas inseguranças da nossa comunicação, da nossa expressão, sabe? Medo de ser julgada. Então, perceber isso. Às vezes até escrever, ou aquilo que eu falei, né? Escrever, anotar, gravar os seus pensamentos, né? Quais pensamentos ali que estão me bloqueando? O que que vem? Eu quero fazer tal coisa. Que tipo de pensamento está vindo que está bloqueando isso? Eu não vou dar conta. Eu não sei o suficiente. Eu não me comunico bem, né? Até, tipo, você anotar, você escrever, às vezes ajuda você a se desidentificar, né? Ajuda você a se diferenciar, se separar deles, ver que é só uma vozinha, é só um diálogo interno. Aí na nossa mente passa todo tipo de pensamento. Que mais? Deixa eu ver. Então, buscar essa libertação pela fala, às vezes questões ocultas vêm à tona, né? 11h29. A Lua em Gêmeos vai fazer um sextil com Marte em Leão, que é o regente do dia. Então, eu vejo que ajuda nessa ação, nessa iniciativa. Então, muitas das coisas que a gente pensou nesses aspectos anteriores, agora pode ajudar nessa tomada de decisão. Às vezes, até pensando,
Eu percebi que eu preciso começar a me comunicar, eu preciso começar a trazer para, até pensando, né, que eu estava falando da Vênus. Ai, você tem um conhecimento, você tem uma sabedoria que veio através de uma dor, de uma ferida, de uma perda, e às vezes você comunicar isso, você pode ajudar outras mulheres, por exemplo, sabe? Então, eu acho que é pensar nisso também, né? Pensar, Martin Leão tem muito essa questão de liderar, de inspirar, né? Então, pensar, nossa, se eu me comunicar, se eu me posicionar, será que eu não posso inspirar outras mulheres a fazer o mesmo? Seja pelo meu posicionamento, seja pelo conteúdo do que eu falo, sabe? Então, acho que isso facilita. E o que mais que eu ia falar? Ah, então, mencionei que a Vênus está conjunta à estrela da constelação de Pégaso, e eu também estava pesquisando, o Van Gogh tem a Vênus conjunta, tinha essa Vênus conjunta a essa estrela. Então, essa transformação mesmo, né, da dor em arte. E que mais? Que eu anotei aqui. Ah, amanhã a gente vai ter a Vênus ingressando em Áries, 14 e 16. A Lua, o próximo aspecto que a Lua vai fazer, depois que ela encontrar Marte, ali 11 e 29, o próximo aspecto que ela vai fazer vai ser um sextil com Mercúrio. Então, eu penso que pode ajudar muito nesse fluir. Vai ser 2h50 o aspecto de amanhã, né? 2h50 da madrugada. Ajudar a fluir muito na comunicação, nesses corres, né? Nas atividades do dia a dia. Eu acho que traz bastante agilidade, assim, para fazer o que tem que ser feito, né? E às vezes pensando até nesses bloqueios, às vezes é nem ficar pensando muito, sabe? Vai e faz. Você já decidiu muita coisa. Você sabe que tem coisas que você tem que fazer que você já tá ali uns 6 meses pensando, sabe? Já tá ali, às vezes, até mais que 6 meses, sei lá, quase um ano pensando. Então, agora mais faça, né? Pega essa coragem e vai, tá? E deixa eu ver o que mais. Então, se vocês quiserem se aprofundar, tem episódio sobre a Lua em Gêmeos, tem episódio sobre Mercúrio em Áries, sobre Marte em Leão, tem o Céu da Semana, que eu gravei com a Mai também. Ontem para quem gosta de entender mais sobre o Tantra, ontem eu postei análise de um verso do Vignan Bhairavi Tantra lá no YouTube. Eu vou ver se eu consigo postar pelo menos a tradução de um verso por semana, né? Os versos, eles são práticas, né? Essa escritura tântrica, ela traz 112 práticas, né? 112 meditações, vamos dizer assim, para expansão da consciência, né? Então, até a minha professora de Tantra, ela fala assim, da gente ir experimentando todas essas, que alguma dessas vai servir, alguma dessas muitas vezes nos conecta, né? Então, para quem não sabe, eu tenho um grupo de estudos e meditações tântricas para mulheres, se vocês quiserem entrar também, então a gente segue muito essa lógica da gente ir se experimentando, né, e se estudando e vendo, né, que prática que funciona, que técnica que funciona, para a gente se conectar com o nosso eu superior, com a nossa deusa, com esse todo, tá? E ontem eu também postei aqui no Spotify o primeiro exercício do livro do Franz Bardon, da magia prática, que é Magia Prática, Iniciação ao Hermetismo também, que eu já li, eu já fiz algumas práticas desse livro, mas agora eu tô querendo retomar. Então, só avisando vocês que às vezes vocês veem que eu subo um monte de episódio ali. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem algo a mais. Acho que eu vou pegar uma deusa, então, para o dia de hoje, de conselho. Tá aí o Lilith, poder. Eu acho que tem muito a ver com esse aspecto de Plutão, né? Então, é muito isso, a gente deixar morrer essas dependências, esses apegos, até pensando que a Vênus também está no último grau ali de peixes e vai para Áries, também vejo essa retomada desse poder, né? Vamos lá, Lilith. Eu danço a minha vida para mim mesma, sou inteira, sou completa, digo o que penso, e penso o que digo. Eu danço a escuridão e a luz, o consciente e o inconsciente, o sadio e o insano. E falo por mim mesma, autenticamente, com total convicção, sem me importar com as aparências. Todas as partes de mim fluem para o todo. Todos os meus aspectos divergentes tornam-se um. Eu ouço o que é preciso ouvir. Nunca peço desculpas. Sinto os meus sentimentos, eu nunca me escondo. Vivo a minha sexualidade para agradar a mim mesma e agradar aos outros. Expresso-me como deve ser expressa do âmago do meu ser.
da totalidade da minha dança. Eu sou fêmea, sou sexual, sou o poder e era muito temida. Mitologia. Lilith foi originalmente a rainha do céu sumeriana, uma deusa mais antiga que Inanna. Os hebreus incorporaram essa deusa e a transformaram na primeira esposa de Adão, que se recusou a deitar-se debaixo dele durante o ato sexual. Ela insistia que, por terem sido criados iguais, eles deveriam fazer sexo de igual para igual. Como Adão não concordou, ela o deixou. Depois disso, na mitologia judaica, ela era descrita como um demônio. Significado da carta. Lilith aparece para dizer que você precisa reassumir o seu poder. Em que pontos você o perdeu ou desperdiçou? Que crenças você mantém que o negam? Acaso lhe disseram que uma mulher poderosa nunca encontra companheiros? Ou que as mulheres não podem ter poder porque isso lhes anularia a feminilidade? Você foi escarnecida, afastada ou banida pelos outros quando esbarraram no seu poder? Está com medo de fazer mau uso dele, dominando ou manipulando os outros? Lilith diz que agora, para você, o caminho da totalidade está em reconhecer que não está ligado ao seu poder. Em reconhecer que não está ligado ao seu poder. Então, em segundo lugar, submeter-se e aceitar esse poder. Acho que tem a ver também com esse Mercúrio em Áries, né? Nessa questão de expressar, de perceber o que está bloqueando essa expressão, esse poder sobre si mesma. Então é isso, gente. Hoje eu não vou fazer análise pelos signos ascendentes, mas busquem nesses episódios, né, da Lua em Gêmeos, tem análise para todos os signos ascendentes, no episódio de Marte em Leão, no episódio de Mercúrio em Áries, porque senão vai ficar muito extenso, tá? E hoje, como teve bastante aspecto, eu trouxe bastante coisas, trouxe um pouco mais de estrelas fixas. Vou tentar sempre trazer um pouco mais das estrelas fixas, porque eu acho que acaba aprofundando, assim, enriquece, né, a análise. E, mas amanhã eu já volto trazendo a análise para todos os signos ascendentes, tá? Comentem se vocês gostam, se vocês querem, como que vocês estão no dia de hoje. E até amanhã.